Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos adentrar o capítulo 10, onde nós vamos estar apresentando o teste da razão, que é mais um teste que nós vamos estar utilizando para estudar convergência ou divergência de uma série numérica. Certo? A gente já viu aí anteriormente o teste da integral. Já vimos as séries geométricas, que nós já sabemos se converge ou não. Já vimos as séries P. Vimos o teste da comparação, no capítulo passado. Agora vamos acrescentar mais um testezinho, que é este aqui, que é o teste da razão. Então, um teste bastante útil, principalmente quando trabalhamos com quocientes formados por potências, fatoriais e exponenciais, é o teste da razão. Esse critério de convergência para séries infinitas nos permite determinar se uma série converge ou diverge ao comparar o limite da razão entre termos consecutivos da série com um valor limite. Então, gente, o teste da razão ele se fundamenta nesse teoremazinho aqui, ó, teorema 1. O que ele diz? Ó, seja somatório de n igual a 1 até infinito de AN, uma série, que é a série que a gente está estudando, tá certo? E vamos considerar esse limite aqui, ó. L igual limite de n tendendo a infinito do quociente de AN mais 1 por AN. No caso aqui, considerando o módulo, na verdade o módulo desse quociente. Então a gente vai calcular esse limite aqui e observar o valor de L. Se o L for menor que 1, então a série dada aqui é convergente. Se o L for maior que 1, então a série em questão é divergente. E se o L for igual a 1, o teste da razão é inconclusivo, infelizmente. Ou seja, aqui tem casos que você vai aplicar esse teste e não vai ter conclusão nenhuma, certo? O que você vai perceber nos testes de convergência é que não tem um teste que você fala, pô, esse teste aqui se aplica a todos os casos. Então, o teste da integral é interessante para certos tipos de funções, tem integral fácil. O teste da razão, que é isso que a gente está vendo aqui, por outro lado, é interessante quando você tiver quocientes envolvendo potências, fatoriais e exponenciais. Aí você tem o teste da comparação, que é interessante quando você já conhece uma certa série, convergência dela, e quer comparar com a série objetivo sua. Então, cada teste vai se adequar mais a uma situação. Tá certo? Então, por isso que a gente apresenta vários. Existem outros, mas aqui a gente está fazendo um recorte dos principais, tá certo? E aí a gente colocou integral, série geométrica, série P, comparação, e agora para fechar, teste da razão. Então, o que nós temos aqui, ó, gente? No exemplo 1, nos é solicitado o seguinte, ó. Utilize, se possível, o teste da razão para classificar cada uma das séries a seguir em convergente ou divergente. Item A. A série em questão é somatório de n igual a 1 até infinito de 2 elevado a n sobre n fatorial. Item B. Somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n vezes o quociente n sobre 3 elevado a n. Perceba que no item B eu tenho uma série alternada, mas isso não vai ser um problema porque o limite aqui é considerado o quê? Em módulo, ou seja, esse número vai sempre dar positivo. Pode até ser que ele dê zero, mas negativo ele não dá, certo? Então aqui, esse teste, ele se aplica inclusive a séries alternadas, tá certo? Então vamos aqui com o quadro para a gente estar atacando os dois itens solicitados, beleza? Então, gente, aqui eu tenho no quadro o teste da razão. Eu coloquei ele aqui para a gente estar sempre observando como nós vamos aplicar. Então, o teste diz o quê? Eu tenho essa série aqui e tenho esse limite. Eu vou calcular esse limite e vou observar. Se esse limite for menor que 1, então a série em questão converge. Se o limite for maior que 1, então a série em questão diverge. E se for 1, infelizmente, a gente não pode afirmar nada por meio desse teste. A gente recorre a outro teste. Aí o exemplo que nós tínhamos lá no material era o seguinte, ó, utilize, se possível, o teste da razão para classificar cada uma das séries a seguir em convergente ou divergente. Então, tenho aqui o item A e aqui o item B. Então, vamos aqui atacar cada um deles. Ó. Solução, Então, no item A nós temos o seguinte, ó. Temos que então, gente, recomenda-se aqui calcular esse quociente, quer dizer, dar uma simplificada nesse quociente antes de carregar a palavra limite, para a gente economizar espaço.
Então, vamos partir daqui, ó. AN mais 1 sobre AN. Como é que eu calculo esse quociente? Olha, o AN mais 1 é jogar N mais 1 no lugar de todo N. Então, aqui na parte de cima, no numerador, eu vou ter um quociente que vai ser formado por 2 elevado a N mais 1 dividido por N mais 1, que fatorial. Tá certo? Aqui você pode botar um sobre o outro, você pode escrever assim, se você tiver espaço, tá certo? Aí eu estou escrevendo meio deitado, né? Porque vai economizar espaço aqui, que o quadro é pequeno. Então, eu tenho esse termo aqui, AN mais 1 vai ser esse, e o AN vai ser a própria sequência aqui que forma a série. 2 elevado a N sobre N fatorial. Como eu tenho aqui somente números positivos, o módulo não é mais necessário. Além disso, nós vamos observar que a gente tem ali o quê? Uma divisão, né, de frações. Nesse caso, o que a gente faz? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui nesse caso, ó, eu vou conservar a primeira. Aí agora eu já não boto mais deitado, né? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda, 2 elevado a N sobre, ou a de baixo, né? Vamos dizer assim, né? Primeira e segunda, ou a de cima e a de baixo. Então, no caso, a de baixo eu vou pegar o inverso dela. Então, ao invés de eu pegar 2 elevado a N sobre N fatorial, eu vou pegar N fatorial sobre 2 elevado a N, ó. Certo? Agora, o nosso objetivo é cancelar essas potências e, se possível, os fatoriais. Para isso, nós vamos observar o seguinte. Então, já temos essa observaçãozinha aqui, que foi utilizada, a observação básica. Temos uma outra que é o seguinte, ó, 2 elevado a N mais 1, isso aqui é 2 vezes 2 elevado a N. Eu posso fazer essa quebra, né? Ou seja, a soma lá no expoente pode virar um produto, né, de potências, certo? Então, eu vou transformar esse cara aqui nisso, por quê? Porque eu vou conseguir cancelar com esse aqui. A mesma coisa o fatorial, ó, N mais 1 fatorial, isso é o quê? É N mais 1 vezes N o quê? Fatorial. Por que isso? Porque aí eu vou conseguir cancelar esse N fatorial que vai sair daqui com esse aqui de cima. Aí vai ficar uma coisa bem simples para eu calcular o limite nesta coisa. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. Esta parte aqui vai ficar 2 vezes 2 elevado a N sobre N mais 1 vezes N fatorial vezes N fatorial sobre 2 elevado a N. Então aqui, ó, observe que agora eu posso cortar esse 2 elevado a N aqui, ó, com este, e este fatorial com este, ó, N fatorial com N fatorial. Então ficou só isso aqui, ó, 2 sobre N mais 1, que é um limite que, pô, de cara a gente já sabe quanto vai dar quando N tende a infinito. Então, assim, né, L vai ser o quê? O limite de N tendendo a infinito de quem? Aí eu vou copiar aqui, né, só para a gente retomar a fórmula. Mas eu não vou botar mais essa parte toda. Eu vou já partir para cá. Ó. Eu já simplifiquei, né? De 2 sobre N mais 1. Agora, esse limite aqui vale quanto, gente? Quando N tende a infinito. Olha, o numerador é fixo. O denominador vai aumentando cada vez mais. Então, isso aqui vai para zero, que é menor que 1. Então, como L igual a zero, que é menor que 1, temos que somatório de N igual a 1 até infinito, da série original, né? 2 elevado a N sobre N fatorial é convergente. Ou converge, né? Bom, então, a ideia é essa. Perceba que não deu 1, beleza. A gente pode concluir, né? 0 é menor que 1. Caiu aqui no primeiro caso. Certo? Vamos aplicar a mesma ideia aqui no item B. Vamos partir do quociente, calcular o limite, quer dizer, dar uma simplificada aqui, calcular o limite, né? E aí concluir com base, né, numa desses três casos. Observe que se for o terceiro, a gente não conclui nada, né? A gente conclui a questão apenas, tá certo? Então, gente, ó, vamos apagar aqui. O quociente vai permanecer o mesmo, né? Então, aqui temos que
Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter a n mais 1 sobre a n. Aí observe, ó, o que é o a n mais 1? É jogar n mais 1 em todo n aqui. Então vai ser menos 1 elevado a n mais 1 vezes n mais 1, eu vou abrir um parênteses aqui, no lugar desse n, dividido por 3 elevado a n. Então isso aqui é o meu numerador da fração principal. Claro que esse cara aqui, ó, ele é uma fração também, tá? Esse cara multiplicando esse dividido por esse, certo? A gente tá botando assim, né, meio deitado só para ganhar espaço. Aí a parte de baixo eu tenho o quê? Menos 1 elevado a n vezes n sobre, aqui, opa, desculpa, 3 elevado a n mais 1, viu? Então, todo n de cima, ó, vai ser n mais 1. E de baixo vai ficar normal. O que acontece aqui, ó, gente? Nós temos aqui uma alternância de sinal aqui em cima, uma alternância de sinal embaixo. A gente poderia até cancelar esse cara com esse, ficaria só menos 1 elevado a 1, que daria negativo. Só que como eu tenho módulo, eu posso simplesmente ignorar esses caras. Porque o módulo não vai deixar sair um número negativo daqui, vai ser sempre positivo. Então eu posso já aplicar aquela ideia, manter a fração de cima, que vai ser essa n mais 1 sobre 3 elevado a n mais 1, vezes o inverso dessa aqui de baixo, ó, 3 elevado a n sobre n. Aí a gente pode dar uma simplificada aqui de que forma? Ó? O n mais 1 não mexe muito, mas o 3 elevado a n mais 1 vai ficar 3 vezes 3 elevado a n vezes 3 elevado a n sobre n. Então, ó, eu posso cortar esse cara com esse. Então, deu isso aqui, ó, n mais 1 sobre 3n. A gente tem que calcular esse limite aí, que é um limite molezinha, certo? Está na cara a resposta. Se você passou por sequência, você sabe calcular isso aí no olhão. Então, ó, assim, né, o L vai ser o quê? Vai ser o limite de n tendendo a infinito de quem? Desse quociente, né? Que nós simplificamos e deu isso aqui, ó. n mais 1 sobre 3n. O que acontece? Esse 3 aqui, ele é uma constante, ele pode passar para fora. Ou eu posso simplesmente já calcular aqui direto. Ó. Vou botar o n aqui em evidência. Vamos fazer assim. Limite de n tendendo a infinito de quem? Vou botar aqui o n em evidência, então vai ficar 1 mais 1 sobre n, sobre 3n. Aí vai cortar, ó, esse n com esse. Então vai dar o quê? Limite de n tendendo a infinito de quem? Aí vai ficar 1/3, que é esse 3 que está aqui dividindo, vezes 1 mais 1 sobre n, certo? Aí quando é que dá esse limite aqui, gente? Interno. Esse cara aqui vai para quanto? 0. Então eu vou para 1. 1 vezes 1/3. 1/3. Observe que 1/3 é menor que 1, logo a minha série é o quê? Também, como o caso anterior, convergente, né? Então, como L menor que 1, temos que somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n vezes n sobre 3 elevado a n é o quê? Convergente. Certo? Então, ambas séries convergentes. Mas a ideia é o quê? Simplifica esse limite, ou esse quociente, aí depois pega a parte simplificada aqui. Senão você teria que ter a palavra limite aqui, limite aqui, limite aqui, e ficar uma coisa maior. Então a ideia é simplificar ao máximo, né, o máximo que você conseguir esse cara aqui, de modo que facilite o cálculo do limite. Pronto, aí a gente vai para o limite, que é o valor de L, e aí pronto, compara, né? Tanto no primeiro caso como nesse aqui, ambos, né, deram valores menores que 1. Então, recaiu nesse primeiro caso. Próximo vídeo a gente vai estar vendo mais exemplos, inclusive alguns que divergem, outros inconclusivos, para a gente entender, né, os casos, né, que ocorrem dentro dessa questão aqui, certo? Desse teorema. Então, olha só. Vamos voltar aqui no material, né? Eu gosto sempre de dar uma olhadinha, porque às vezes tem alguma informação adicional, né? Uma outra forma de fazer alguma parte, não gosto muito de copiar o que está aqui lá no quadro. Às vezes eu dou uma inovadazinha. Então, gente, no primeiro caso, ó, eu botei aqui, ó, a dica é deixar a parte do limite para o final. Foi exatamente o que eu fiz. Então, eu peguei aqui o quociente, aí perceba que aqui eu não botei uma barrinha deitada, né, mas botei assim, ó, 2 elevado a n mais 1, ó, primeira série, dividido por quê? N mais 1 fatorial, e aí embaixo fica o quê? 2 elevado a n dividido por n fatorial.
Aí eu venho, conservo a fração de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Ó. O inverso aqui é o quê? N fatorial sobre 2 elevado a n. Aí, daqui, eu boto 2 vezes 2 elevado a n, né? Aqui, n mais 1 fatorial, eu boto n mais 1 vezes n fatorial, corto tudo, fica só isso aqui. Calculo esse limite, pronto. O limite deu 0, que é menor que 1, logo essa série tem que convergir. No segundo caso, a mesma ideia também, né? Perceba que aqui nós partimos do mesmo quociente, temos, né, aqui a série de cima repassado n mais 1 para todo n, então aqui ficou n mais 1, n mais 1, n mais 1, ó. N mais 1, 3 elevado a n mais 1, aqui menos 1, né, elevado a n mais 1, então todo mundo foi repassado. Aqui embaixo nós apenas copiamos a série como ela estava, e aí a gente mantém a série de cima, esquecendo essa parte alternada, porque está em módulo, né? Então mantivemos esse termo aqui, ó, tá aqui, e multiplicamos pelo inverso do de baixo, ó, 3 elevado a n sobre n. Aí beleza, fazendo aqui as continhas da mesma forma que anteriormente, 3 elevado a n mais 1 é 3 vezes 3 elevado a n, que a gente vai poder cortar com 3 elevado a n aqui, né? Aí vai ficar o quê? Né? Essa parte aqui eu já dei uma simplificada, já puxei o n para fora, coisa que eu só tinha feito aqui no limite, ali no quadro. Então aqui eu dei uma avançadazinha a mais do que ali no quadro antes do limite. Mas poderia deixar n mais 1 sobre 3n, né? Que é o que a gente vê. Ó. N vezes 1 dá n, né? N vezes 1 sobre 1 dá 1, então seria n mais 1 sobre 3 vezes n, certo? Mesma ideia do quadro. Pronto, quando a gente calcula, dá 1/3. 1/3 é o quê? Menor que 1. Então, a série é também, como no caso anterior, o quê? Convergente. Tá certo? Próximo vídeo, a gente vai estar fazendo mais um exemplinho, tá certo? Para a gente ver os outros casos também. Pô, só tá dando convergente, será que não tem nenhuma que diverge? Ou será que não tem nenhuma que seja inconclusiva? A gente vai estar vendo isso aí no próximo vídeo. Beleza? Então, até lá.